Em um quarto escuro, iluminado apenas pela luz tremeluzente de uma tela de computador, um jovem estava intensamente focado em uma partida de jogo ranqueada tensa. Cada movimento que ele fazia era preciso, como se ele tivesse nascido para viver em um mundo virtual. Depois que a partida terminou, ele se levantou, tomou café da manhã, jogou a mochila sobre o ombro e foi silenciosamente para a escola. A vida dele sempre foi monótona e repetitiva. O ciclo interminável de provas e notas o desgastou gradualmente. Somente nos jogos ele podia lutar, correr riscos e experimentar a emoção que a vida real nunca poderia proporcionar. Ele ansiava por um jogo verdadeiramente estimulante, um mundo que realmente pudesse fazer seu coração disparar. E então, isso veio de uma maneira que ninguém poderia ter esperado. Enquanto caminhava pela rua, Akira de repente se deparou com um homem bizarro, uma figura gigante saindo de um carro, como se estivesse rasgando o tecido da vida comum. As pessoas ao seu redor entraram em pânico e fugiram, e um misterioso cronômetro começou a aparecer. Sem qualquer aviso, o homem desferiu um soco em Akira, mas os reflexos de um jogador experiente o salvaram. Akira desviou no último segundo. Sem hesitar, ele pulou em uma bicicleta próxima e acelerou a toda velocidade. Atrás dele, o gigante rugiu e correu atrás dele como um monstro em fúria. Akira usou tudo o que aprendeu com jogos, analisando o terreno e rapidamente desviando para um prédio abandonado à beira da estrada. Ele subiu em uma coluna alta e armou uma armadilha usando corda. Quando o homem entrou, ele acionou a armadilha, fazendo com que toda a coluna acima desabasse e o atingisse fortemente. Pensando que tinha acabado, Akira ficou chocado quando o homem se levantou e avançou novamente como se nada tivesse acontecido. Em um momento decisivo, Akira pegou uma barra de metal, esperou pelo momento perfeito em que o homem perdeu o equilíbrio e a enfiou direto através de seu corpo. O gigante desabou e Akira havia oficialmente sobrevivido. Naquele momento, uma mulher apareceu e o cumprimentou. Ela disse que estava muito impressionada por ele ter conseguido matar seu animal de estimação e ainda sobreviver. No entanto, ela afirmou que a batalha agora era para ser invencível. A contagem regressiva apareceu novamente e um feixe de luz disparou, atravessando o corpo de Akira. Ele desabou, mas em vez de morrer, acordou em um grande salão cheio de pessoas desconhecidas e a mesma mulher de antes. Ela se apresentou como uma guia chamada Mion e anunciou que todos os presentes já não existiam mais no mundo real. Eles tinham morrido e agora deviam obedecer às regras deste lugar. Sem mais liberdade, sem mais leis, apenas as regras do jogo. Mion levantou com o braço direito e, em um instante, ele se transformou em um canhão massivo. Ela ameaçou que qualquer um que resistisse seria punido imediatamente. Ela então explicou as regras. Cada pessoa tinha seus poderes selados por uma pulseira, e apenas quando a luz ficasse verde, suas habilidades se reativariam após 5 segundos. Além disso, qualquer pessoa que usasse seus poderes para matar um sujeito de teste não seria punida. Essa era a regra básica. Uma garota chamada Yuri se levantou e perguntou por que eles haviam sido escolhidos. Mion respondeu que era tudo apenas uma coincidência. Foi então que a senhorita Yang apareceu e anunciou que era hora de voltar para os quartos. Todos seriam testados e treinados em suas habilidades. Akira entrou no quarto que lhe foi designado, com a mente cheia de perguntas. Ele não sabia qual era sua habilidade ou por que estava ali. Mion continuou a observá-lo através de um monitor de vigilância, ansiosa para ver o que Akira iria mostrar. Quanto a Akira, quando ele abriu sua bolsa de habilidades, tudo o que encontrou foi confusão e incerteza. Ele não tinha ideia de por onde começar, mas, bem no fundo de seus olhos, algo começou a despertar. Para se acalmar e pensar claramente, Akira decidiu comer um doce colocado na mesa. A doçura derreteu na sua língua e clareou sua mente. Ele se sentou e refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Cada pequeno detalhe o deixava inquieto, especialmente Mion, a mulher que sempre sorria misteriosamente, mas agia de forma tão imprevisível. De repente, um barulho alto ecoou da parede ao lado dele, como se algo a tivesse atingido. Akira pulou, seu coração disparou. Ele supôs que alguém estava testando seus poderes. Se fosse assim, qual era o poder dele? Se ele fosse atacado de repente, o que poderia fazer para se defender? Com base nas regras que Mion havia anunciado anteriormente. Akira entendeu claramente que este lugar foi projetado para forçar pessoas como ele a lutarem entre si. Viver ou morrer, não havia espaço para hesitação. No entanto, isso não o assustava. Pelo contrário, o excitava, como entrar em um jogo de verdade. E desta vez, ele decidiu jogar a sério, sem se esconder, sem recuar. Após um período de espera, a voz familiar de Mion ecoou, anunciando que a batalha estava pronta para começar. O programa 1 a 1 foi oficialmente iniciado. Akira entrou em uma sala de aula onde enfrentou seu primeiro oponente. O jovem imediatamente fez uma ameaça, avisando Akira para desistir a menos que quisesse desperdiçar sua força, pois sua habilidade era extremamente perigosa. Akira permaneceu em silêncio, seu olhar firme.
O alerta inicial soou. As pulseiras nos pulsos de ambos ficaram verdes e uma contagem regressiva de 5 minutos apareceu. As habilidades deles agora estavam ativadas. O bastão de madeira na mão do oponente se transformou instantaneamente em uma espada afiada. Sem hesitar, Akira escolheu recuar, sabendo que em um confronto direto ele provavelmente perderia. Ele rapidamente correu para uma sala fechada, a escuridão cobrindo os corredores e preparando o palco para uma perseguição tensa. O oponente dele continuava gritando ameaças, dizendo que Akira não deveria ter poder de combate se tivesse que continuar fugindo daquele jeito. Mas quando Akira saiu das sombras, ele negou, dizendo que seu poder era perigoso demais para ser usado descuidadamente. Assim que aquelas palavras saíram de sua boca, Madoka avançou, exatamente quando Akira ativou sua habilidade. Uma pena apareceu em sua mão. Calmamente, ele apresentou sua habilidade, transformando seu braço em um canhão. Logo em seguida, Madoka foi atingido. Ele desmoronou. A espada voltou a ser um pedaço de madeira e ele não ousou mais atacar. Akira avançou, levantou o braço em direção a ele e ordenou que se rendesse. Madoka cerrou os dentes e admitiu a derrota. Mion anunciou Akira como o vencedor. A senhorita Yang, que estava por perto, perguntou por que uma habilidade tão poderosa não havia sido usada desde o início. Mion apenas sorriu levemente e perguntou de volta. Será que ela realmente achava que a habilidade de Akira era um canhão? Era tudo apenas uma ilusão. Akira tinha mentido, ele havia deliberadamente emprestado a imagem da própria habilidade de Mion de enganar seu oponente. Seu verdadeiro poder era o fabricador. Ele podia ter qualquer habilidade desde que o oponente acreditasse que era real. O fator mais importante era o momento da revelação, o instante em que o oponente não pudesse duvidar. Akira havia criado com sucesso aquele exato momento e aprisionado Madoka. Após a batalha, Akira começou a explorar os limites dessa habilidade. Ele entendeu que o conteúdo e a dificuldade deste mundo dependiam inteiramente do poder de cada pessoa. Para ele, isso não era apenas uma habilidade interessante, era uma chance de virar tudo de cabeça para baixo. Por agora, ele seguiria as missões atribuídas pela organização, mas depois ele definitivamente faria Mion se arrepender de lhe dar uma habilidade tão poderosa. Quanto a Yuri, ela estava determinada a encontrar um caminho de volta. Voltando no tempo para o passado, quando ela ainda estava no mundo real, ela sempre detestou a frase "apenas uma coincidência". Quando ela e suas duas melhores amigas encontraram um cachorro na rua, o cachorro foi amigável com as outras. Mas assim que ela estendeu a mão, ele rosnou e latiu alto como se ela fosse a única coisa que não pertencia ao seu mundo. A amiga dela apenas disse, é apenas uma coincidência. Quando Yuri gentilmente ofereceu uma toalha a um jovem melancólico sentado à beira da estrada, foi apenas uma coincidência que ele se revelou um perseguidor. A partir daquele momento, ele se apegou a ela como uma sombra escura que nunca a deixava. Quando ela voltou para casa, a mãe dela também havia coincidentemente levado um homem para casa. Aquele homem tinha uma filha, e não demorou muito para que a mãe dela, coincidentemente, tivesse outra menina e obrigasse Yuri a cuidar dela. Ela foi ficando cansada dessa vida. Mas um dia, ela coincidentemente viu aquele perseguidor parado no telhado, olhos vazios, prestes a fazer algo drástico. Como alguém que nunca poderia se afastar do sofrimento dos outros, Yuri imediatamente correu para cima. Ela subiu no parapeito tentando puxá-lo de volta, mas ele puxou os dois para baixo, e assim terminou com uma morte que ela nunca teve tempo de entender. Quando ela acordou de suas memórias, Yuri de repente lembrou-se do motivo pelo qual havia sido trazida para este lugar. E de acordo com Mion, foi tudo apenas uma coincidência. Ela tinha sido confinada em um quarto tão bem fechado que até a porta não tinha maçaneta. Tudo estava frio e silencioso, como uma forma de prisão invisível. Levado à loucura, Yuri continuava chutando a porta e gritando para ser libertado, exigindo ir para casa. Tudo foi gravado na câmera. Yuri não disse nada, abrindo silenciosamente a bolsa para estudar a habilidade que havia recebido. Após ler as informações, ela caminhou até a parede ao lado da sala, colocou a mão nela e fechou os olhos. Uma explosão repentina ecoou, assustando Akira na sala ao lado. Animada, Yuri imediatamente tentou na porta selada, mas foi completamente inútil. A decepção a deixou ainda mais frustrada, e ela começou a achar que sua habilidade era inútil. Yuri sentiu que este mundo era totalmente injusto, onde nada nunca saía como planejado. Naquela época, ela havia guardado secretamente 1 milhão de ienes sem contar a mãe, com a intenção de se mudar e começar uma nova vida sozinha. Mas ao morar com a nova filha do namorado da mãe, apenas um olhar ou gesto da garotinha era suficiente para fazer Yuri se lembrar de quando era mais nova, no dia em que sua mãe lhe disse de forma direta que ela também era apenas uma coincidência, o resultado de um homem passageiro em sua vida.
Voltando ao presente, um anúncio foi feito. Yuri foi selecionada para a próxima luta individual. Seu oponente era um gigante, seu corpo maciço era quase 3 vezes maior que o dele. Cada passo que ele dava fazia o chão tremer, e os músculos grossos em seu peito se contraíam a cada movimento. O homem a cumprimentou, e quanto mais ele falava, mais revelava sua verdadeira natureza. Um pervertido sujo e depravado. Ele afirmava que conseguia perceber só pelo cheiro que Yuri ainda era virgem. Ele tinha habilidade de detecção de cheiro. Em vida, ele era o tipo de homem que caçava e comprava garotas do ensino médio, um monstro nojento em forma humana. Quando ele avançou em direção a Yuri, ela imediatamente saltou e deu um poderoso chute em seu rosto, causando um inchaço imediato. Mas para um pervertido como ele, quanto mais difícil o alvo, mais excitado ele ficava. Ele não era exceção. Ele até desavergonhadamente tirou as calças para lutar, claramente esperando desestabilizar Yuri e fazê-la desviar o olhar. A pura vileza disso a desequilibrou. Ela não conseguia manter a calma quando forçada a olhar para algo tão repugnante. O homem a levantou do chão, prendendo-a em seus braços musculosos, sua respiração quente e pesada contra sua orelha, enquanto ele a cheirava como um lunático. As lutas de Yuri não fizeram nada para detê-lo. Pelo contrário, isso desencadeou uma memória nele do dia em que ele havia atacado uma jovem. A garota, embora pequena, era esperta. Depois de encontrar o cartão de visita dele e descobrir onde ele trabalhava, ela voltou para extorquí-lo, exigindo 200.000 ienes ou ela o denunciaria na empresa. Foi por causa dessa ganância que a vida da garota terminou nas mãos de um monstro disfarçado de homem. O pervertido contou a história com um brilho distorcido nos olhos, admitindo que ele tinha se tornado viciado naquela sensação. Ele pensou que teria que viver sem o cheiro das colegiais neste lugar, mas então ele conheceu Yuri. Não foi apenas mais uma coincidência. Aquelas palavras, apenas uma coincidência, cortaram o coração de Yuri como uma faca. Todas as tragédias e ressentimentos em sua vida começaram com aquelas mesmas palavras. Naquele instante, Yuri ativou sua habilidade. Ela apertou o braço do pervertido com tanta força que os músculos se torceram e encolheram sob a pressão. Sem parar por aí, ela desferiu uma série de socos esmagadores, seus olhos frios agora sem hesitação. A habilidade de Yuri era um aumento quíntuplo na força física, e quando ela batia, fazia isso com o peso de toda a dor que a vida tinha jogado nela. O anúncio soou. Yuri foi o vencedor. A senhorita Young ficou chocada. Com um poder como esse, a maioria das pessoas teria dificuldade só para ficar em pé no começo. Mas Yuri enfrentou um gigante pervertido e o esmagou sem piedade. Só agora, a senhorita. Young começou a acreditar no que Mion uma vez disse, que essa era uma habilidade que apenas aqueles com integridade e instinto poderiam possuir. Será que Yuri é um gênio? Enquanto isso, Yuri cerrou o punho firmemente. Em seu coração, um voto ecoava para sua irmãzinha, Lilia. Eu voltarei para casa para você, não importa o que aconteça. Ao mesmo tempo, Akira estava sentado em seu quarto, olhando silenciosamente para a câmera instalada no canto, pensando consigo mesmo. Usarei este poder para esmagar todos vocês. Ele estava apenas testando se a organização conseguia ler sua mente, mas como não houve reação, ele supôs que talvez pudessem lê-la, mas estavam deliberadamente o ignorando. No entanto, ele não se importava muito se eles realmente sabiam, então ele mostraria a eles exatamente o que queriam ver. Akira achou seu poder estranho, seu corpo não se sentia cansado, não havia sensação de esgotamento de energia e o poder parecia se gerar continuamente. Ele se perguntou de onde realmente vinha essa energia. Naquele momento, Mion apareceu de repente e explicou que era a longevidade, criada a partir da força vital dos humanos. Cada vez que Akira usava sua habilidade, alguém do outro lado do mundo morria. Assim que ela terminou de falar, Mion caiu na risada e disse que estava apenas brincando. Akira acordou assustado. Era apenas um sonho. A porta do quarto dele se abriu e alguém entrou para levá-lo ao próximo programa. Akira entrou em uma nova sala onde várias pessoas já estavam esperando. A voz de Mion soou por um alto-falante colocado no centro da mesa, anunciando que o segundo programa seria uma batalha em equipe dividida em grupos de 5 pessoas e começaria em 2 horas. O grupo de combate de 5 incluía Akira, Yuri, Kumagiri, Madoka e Sawatari. Akira analisou a situação. Parecia que o objetivo era que eles se matassem, então havia uma grande chance de enfrentarem muitos inimigos. Mas se fosse uma batalha de equipe, uma coordenação eficaz exigiria revelar as próprias habilidades. Ele começou a se perguntar se deveria ou não contar a verdade aos seus companheiros de equipe. O primeiro a te apresentar foi o velho, Sawatari. Ele tirou um botão e o transformou em uma corda. Sua habilidade era transformar botões em cordas. Yuri não conseguia acreditar e pensou que era apenas um truque de mágica, exigindo que ele contasse a verdade. Ela então apresentou honestamente sua própria habilidade. Madoka tinha o poder de transformar galhos de árvores em espadas. Kumagiri não tinha muita certeza de qual era seu poder. Parecia que ele era invencível por 2 segundos, mas como ainda não tinha se atrevido a usá-lo, ele disse: "Parecia que..."
Além disso, ele também era um lutador profissional. Finalmente, chegou a vez de Akira. Como era de se esperar, ele não podia revelar seu trunfo, então ele simplesmente afirmou que sua habilidade era transformar seu braço em um canhão. Akira entendia claramente que se contasse a verdade para a pessoa errada, poderia perder a vida. Por isso, manter esse segredo era essencial. De repente, ele perguntou a Madoka sobre seu ferimento, uma pergunta aparentemente casual, mas na verdade destinada a fazer todos acreditarem ainda mais na falsa habilidade de canhão que ele havia alegado ter. Ao mesmo tempo, ele continuava ponderando uma questão em sua mente. Seu poder era ativado com base nos pensamentos do oponente, então quem exatamente era o oponente aqui? Se oponentes significassem apenas inimigos, então na frente de aliados, seu poder não se ativaria. Ele se sentia sortudo por Sawatari estar no grupo de pessoas tão ingênuas que não apenas exibiam seu poder abertamente, mas também falavam muito. Graças a isso, Akira atraía menos atenção. Para ele, Yuri era a peça-chave da equipe. Quando a equipe estava prestes a entrar na sala de batalha, Sawatari de repente ficou sério. Ele lembrou-os da regra que Mion havia mencionado anteriormente. Se tiver a chance, mate o oponente. Não importa quão bons ou decentes possam parecer, em circunstâncias especiais, qualquer um pode se tornar impiedoso. Todos os 5 pisaram em uma grande arena de batalha. Mion anunciou que cada membro seria designado para lutar 1 contra 1, e o resultado dos 5 duelos determinaria a equipe vencedora. Cada luta só terminaria quando uma das seguintes condições fosse atendida: cair do palco, inconsciência, rendição ou morte. A primeira partida foi Sawatari contra Kashi Rin. Akira rapidamente percebeu que todo o grupo havia sido enganado. Desde a maneira como a equipe de 5 pessoas foi organizada até o tempo de preparação, tudo levou todos a acreditar erroneamente que lutariam como uma equipe. Então todos revelaram casualmente suas verdadeiras habilidades. Mas no final, revelou-se ser partidas 1 a 1, onde não havia necessidade de revelar nada. Isso significava que eles acidentalmente forneceram informações para pessoas que poderiam se tornar inimigas no futuro. Akira tinha uma forte sensação de que tudo até agora era apenas o começo de um esquema muito mais sombrio. Sawatari entrou na arena. Ele viu Rin, do começo ao fim, estava envolvida em um cobertor branco, parecendo não estar totalmente pronta. De repente, Rin sugeriu: "Você consideraria se render?" Ele perguntou curioso sobre o manto externo de Rin, imaginando se a habilidade dela estava relacionada a isso. Rin disse que era apenas um mal-entendido e tirou o manto, revelando um biquíni rosa por baixo que acentuava seu corpo voluptuoso. Ela insinuou sutilmente que se Sawatari se rendesse, ela o recompensaria generosamente. Claro, ele não cedeu à beleza, então tirou de um botão e propôs um jogo onde quem errasse deveria se render. Os companheiros de equipe de Sawatari entenderam, já que sua habilidade não era voltada para combate. Ele transformou isso em uma aposta segura de 50% de chance. Rin escolheu cara, Sawatari escolheu coroa. Assim que a moeda foi lançada, inúmeras lanças afiadas de repente perfuraram as costas de Sawatari. Foi obra de Rin. Ela fingiu apostar, mas tinha a intenção de eliminá-lo desde o início. Akira também percebeu a falha na estratégia de Sawatari. Se o inimigo pretendia matar desde o início, era assim que terminaria. No momento em que ele baixou a guarda, ela atacou. Antes que ele pudesse entender a habilidade de Rin, ela já havia colocado o manto de volta. Claramente, Rin não fez nenhum movimento grande, mas flechas apareceram do nada. Enquanto todos estavam indignados, Madoka disse que pelo menos o sacrifício de Sawatari os ajudou a identificar o poder do inimigo. Aquela declaração irritou tanto Yuri quanto Kumagiri, que exigiram que ele a retirasse. Akira ficou preocupado que o incidente tivesse causado um conflito interno no grupo e interveio para mediar, pois não era hora de discutir. A próxima partida foi Kumagiri contra Ringo. Aprendendo com o passado, Kumagiri decidiu fechar a distância rapidamente para responder a tempo. Assim que as algemas ficaram verdes e foram liberadas, ele correu em direção ao oponente, determinado a empurrar a menina para fora do palco gentilmente para que ela não se machucasse. Mas Ringo de repente levantou a mão e se rendeu. Tudo aconteceu num piscar de olhos, chocando ambas as equipes. Ao retornar para o lado dela, ela relatou que não podia derrotar Kumagiri. Mesmo depois de usar sua habilidade de copiar o poder dele, nada aconteceu. Rin agarrou Ringo pelo pescoço furiosamente, gritando que ela deveria ao menos ter descoberto o poder de Kumagiri, acusando-a de ter se segurado intencionalmente, dizendo que se eles perdessem, toda a equipe seria punida. Zokimion tentou acalmar a raiva de Rin e disse que ela ganharia a terceira partida. Então Rin deixou Ringo ir. A habilidade de Ringo é copiar a habilidade do oponente com 1/10 da força. Na verdade, a habilidade dela também permite que ela identifique imediatamente o poder da pessoa copiada. Então ela descobriu que a habilidade de Kumagiri era se tornar invencível por 2 segundos. Mas como sua versão era de apenas 0,2 segundos, era inútil, então ela se rendeu.
A terceira partida foi entre Madoka e Zokimyoin. Ao subir no palco, Madoka lutou estrategicamente com as mãos amarradas. Ela não podia sacar sua espada e se aproximar de forma imprudente seria perigoso, então era melhor não se apressar. Quando as algemas foram soltas, Zokimyoin puxou um estilingue. Ela estava confiante de que atacar primeiro garantiria sua vitória. Madoka pegou um pedaço de madeira e casualmente rebateu a esfera de aço que veio voando em sua direção. A bolinha de gude transformou-se em uma enorme bola de ferro que bateu no chão. Aconteceu que a habilidade de Zokimyoin era transformar uma bolinha de gude em uma gigante bola de ferro. Madoka sentiu-se sortuda por não ter tentado pegá-lo. Zokimyoin rapidamente lançou outra bolinha, encurtando o tempo para que ela aumentasse antes de ser desviada. Madoka a cortou com sua espada e disse que suas intenções eram muito óbvias. Então, Zokimyoin lançou 3 bolinhas de uma vez. Madoka ou cortou ou desviou de todas enquanto ele se aproximava dela. Internamente, ela pensou que Akira já devia ter percebido a essa altura. Sua verdadeira habilidade era transformar um galho de árvore em uma espada capaz de cortar qualquer coisa. Zokimyoin temia esse oponente. Ela não tinha chance de ganhar, mas ver Rin atrás dela a encheu de pavor e confusão. Madoka apontou sua espada e disse: "Seu poder não pode vencer o meu. Se você se render agora, ainda não é tarde demais." Zokimyoin, decidida a dar tudo de si, começou a lançar freneticamente bolinhas de gude em seu oponente. Bolas de gude gigantes caíam uma após a outra, cercando Madoka no centro, como se tentassem bloquear todos os seus caminhos. No entanto, seus esforços foram em vão, pois Madoka conseguiu cortá-las. Zokimyoin reservou a última bolinha de gude para seu oponente, e assim que ele cortou essa, descobriu-se que outra já estava sendo lançada. Ela se aproximou dele de perto, saltando alto no ar e puxando o estilingue com força, acreditando que assim Madoka não conseguiria cortá-lo. No entanto, a corda de borracha de seu estilingue foi cortada por uma faca, fazendo a bolinha de gude cair. Zokimyoin percebeu que, enquanto estava no ponto cego da bola de gude, Madoka havia quebrado um galho de árvore. Quando ele apontou sua espada para Zokimyoin e exigiu sua rendição, ela de repente disse obrigada, porque ele era tão forte e confiante que a subestimou e deu a ela essa oportunidade. A última bola de gude que ela tinha lançado mais cedo bateu na parede do penhasco e rolou suavemente até os pés de Madoka. Antes que ele pudesse reagir, de repente explodiu e subiu rapidamente, atingindo-o em um ponto vulnerável, fazendo seu rosto frio se contorcer imediatamente de dor. Zokimyoin emergiu vitorioso, enquanto Madoka só podia segurar sua ferida e lamentar sua arrogância, que parecia um castigo divino. A quarta partida foi entre Koji e Akira. Ao subir no palco, Akira ainda estava preocupado com a velha questão: quem exatamente contava como adversário dentro do alcance de sua habilidade? Entre os 8 participantes, foi apenas a pessoa na frente dele a ser considerada? Ele olhou para Koji e se perguntou se essa pessoa era o único alvo válido. Então quando e como isso foi definido? Em que condições? E com quem? Quando sua habilidade realmente ativaria? Sem poder continuar adivinhando, Akira decidiu realizar um experimento no mundo real. Assim que as algemas foram removidas, ele verificou sua própria equipe e não viu mudanças, o que significava que sua habilidade não podia ser ativada com eles. Aliviado, Akira olhou para Koji, que ainda estava parado e não mostrou sinais de ataque. Akira aproveitou a chance para realizar um segundo teste. De repente, ele se virou e correu rapidamente para baixo, surpreendendo tanto a plataforma quanto Koji. Ele ficou diante de Madoka e declarou que cuidaria dele por ser tão arrogante e perder 2 vezes por esse mesmo motivo. Assim que ele falou, o braço de Akira se transformou em um canhão gigante. O primeiro tiro explodiu. Fumaça se espalhou por todo lugar e um canto inteiro da parede foi destruído, deixando uma cratera profunda. Felizmente, Madoka reagiu a tempo e desviou para o lado. Esta performance inesperada assustou Koji, que percebeu que Akira até se atreveu a atacar o próprio companheiro de equipe. Akira se aproximou de Koji e começou seu terceiro experimento. Como Koji estava agora convencido de que a habilidade de Akira era o canhão, Akira transformou seu braço em um canhão de verdade. Assim que o tiro foi disparado, Koji levantou a mão para bloqueá-lo e a bala de canhão desapareceu imediatamente como fumaça. Alarmado, Koji percebeu que havia acabado de revelar acidentalmente sua própria habilidade. Sem perder a chance, Akira disparou várias vezes. Koji ainda podia bloqueá-los, mas a ansiedade estava claramente escrita em seu rosto. Akira então lançou um sapato diretamente no rosto de Koji, fazendo com que ele instintivamente levantasse as mãos para bloquear. Naquele momento, Akira já tinha se aproximado por trás dele, apontando o canhão diretamente para sua nuca, congelando o ar. Com base nas reações anteriores de Akira, ele deduziu que a habilidade de Koji era anular qualquer coisa que ele tocasse, mas isso requer que sua mão direita esteja em contato com o chão. Vendo seu segredo exposto, Koji não tinha saída e imediatamente levantou as mãos em rendição. O experimento de Akira tinha sido bem sucedido além das expectativas.
Antes disso, ele tentou mentalmente designar um colega de equipe como oponente e ativar sua habilidade de canhão, mas não houve resposta. Isso provou que a habilidade não poderia ser ativada se o oponente não percebesse genuinamente Akira como uma ameaça. Quando Akira se virou para Madoka e ameaçou atirar, a arrogância inerente de Madoka o fez instantaneamente ver Akira como um perigo, e naquele momento, o braço de Akira se transformou em um canhão. Finalmente, Akira tentou focar sua intenção na equipe adversária inteira, vendo-a como inimigos, e a habilidade foi ativada, mas só funcionou quando o oponente estava na mesma plataforma. A partir disso, Akira concluiu que para sua habilidade se ativar, não bastava apenas ele ver alguém como inimigo, a outra pessoa também precisava perceber claramente Akira como uma ameaça direta. Aqueles que estavam do lado de fora da arena, independentemente de considerarem Akira um inimigo ou não foram afetados por sua habilidade porque não estavam conscientemente cientes de que estavam sendo alvos. O poder de Akira funcionava como um reflexo entre o pensamento subjetivo e a percepção objetiva, apenas detonando quando ambas as correntes de consciência se cruzavam no mesmo ponto. A quinta partida começou entre Yuri e Oji. Ele era o perseguidor que uma vez levou Yuri à tragédia, arrastando-a para a morte no sentido mais literal. No momento em que o viu, Yuri perdeu completamente a compostura, seus olhos ardendo como se prontos para incinerar as arquibancadas. Esse era o homem que havia destruído a vida dela, e agora que ambos haviam caído neste mundo, com rancores passados e novos ódios combinados, Yuri estava determinada a resolver isso de uma vez por todas. Ela ordenou que Ogi ficasse parado, e ele obedeceu porque tinha a habilidade de transformar seu corpo em aço. Yuri correu direto para ele e deu um soco que o fez voar para fora da arena, batendo na parede. Yuri venceu esta partida de forma limpa. Akira ficou sentada analisando a vitória de Yuri e percebeu que apenas multiplicar a força dos braços e das pernas por 5 não a tornaria tão assustadora. O problema estava no fato de que toda a sua força física havia sido ampliada. A velocidade dos pés, o torque do corpo, tudo isso trabalhava junto para produzir um soco de poder destrutivo avassalador. Mesmo que o corpo do oponente fosse tão duro quanto aço, eles não poderiam suportar um golpe assim. Após a partida, Mion apareceu e anunciou o terceiro programa. Primeiro veio a punição para o time perdedor. Todos foram vendados e separados em 2 salas diferentes. O time vencedor foi tratado com um banquete luxuoso, enquanto o time perdedor... Bem, os garotos foram trancados em uma sala vazia com apenas água para beber, e as garotas foram forçadas a vestir roupas embaraçosas e ridículas para servir os vencedores. Depois Mion voltou, dessa vez para anunciar que, a partir de agora, cada equipe seguiria um programa diferente. Usar fantasias de coelho foi apenas uma brincadeira inicial, a verdadeira punição estava apenas começando. A equipe inteira foi levada para um buraco enorme. Lá, o pessoal disse que de agora em diante, cada pessoa seguiria seu próprio caminho e só no final descobriria o que os esperava. Kumadiri, mantendo seu jeito de irmão mais velho, lembrou a todos que mesmo que se tornassem inimigos, o objetivo era permanecer vivos e voltar. Quando o grupo se dispersou e apenas Akira e Yuri permaneceram, ele gentilmente a encorajou a sobreviver para que ela pudesse devolver o lenço que ele uma vez usou para cuidar de seus ferimentos. Yuri prometeu solenemente que ela retornaria. Então os dois se separaram e seguiram suas jornadas distintas. Akira entrou em uma sala com um pedestal de pedra com um telefone. Mion explicou o terceiro programa. Ele tinha atualmente 100 pontos, e sua tarefa era acumular 1000 pontos. A porta à frente se abriu e Akira entrou em um espaço vasto. Mion anunciou que restavam 13 horas e 18 minutos. Durante os próximos 30 minutos, os jogadores ganhariam 10 pontos para cada oponente derrotado. Akira sabia que estava na zona A e imediatamente escolheu correr pela estrada à frente. Ele rapidamente encontrou seu primeiro oponente, mas essa pessoa só queria conversar. Ele tinha vindo para recrutar, não para lutar. Naquele momento, Yuri estava sendo perseguido por um grupo e aconteceu de cruzar caminhos com Akira novamente. Aconteceu que as 4 pessoas perseguindo Yuri eram do time vermelho, enquanto o jovem que se aproximou de Akira pertencia ao time verde. Ambas as facções estavam tentando recrutar membros. O time vermelho queria trazer Yuri e Akira para o lado deles, mas Katsuya, um membro do time verde, não queria que isso acontecesse. Ele usou sua habilidade para transformar um galho de árvore em um arco e disse aos dois para escaparem rapidamente. Do lado da equipe vermelha, Matsushita foi enviado, pois ele tinha o poder de transformar seu braço em um canhão. Yuri entrou em pânico e gritou que esse cara tinha o mesmo poder que Akira. O líder da equipe vermelha, cheio de confiança, congelou imediatamente ao ouvir a palavra mesmo e acreditou instantaneamente. Aproveitando da oportunidade, Akira os enganou para manifestar um canhão em seu braço. Ele fingiu atirar uma vez e depois fugiu com os outros dois. Quando Matsushita recebeu a ordem de atirar, Akira esperou o momento perfeito para revidar. Os 2 fluxos de fogo colidiram, criando uma explosão enorme.
O canhão de Akira era claramente mais forte, mandando toda a equipe vermelha pelos ares. Matsushita então tremeu como uma folha. Incapaz de até mesmo ficar de pé, todo o time perdeu sua carta na manga e caiu em caos. Uma vez temporariamente seguros, Katsuya falou sobre o líder do time vermelho. Este time era liderado por uma dupla que era poderosa em habilidade e perversa em comportamento. Akira propôs ir à base do time verde. Acabou por ser uma fazenda pacífica onde havia mulheres grávidas, crianças e idosos. Ele sentiu que um líder que pudesse proteger essas pessoas devia ser confiável e decidiu se juntar. Quando encontrou o líder, Yuto, o homem ficou muito feliz em ganhar alguém forte como Akira. Quando perguntado sobre o poder de Yuri, ambos ficaram atônitos como se atingidos por um raio, porque era uma habilidade de nível plus, até superando um canhão. Yuto ficou tão emocionado que caiu em lágrimas, elogiando Katsuya por fazer um ótimo trabalho ao trazer 2 membros poderosos. Ele começou a explicar a situação do terceiro programa. Pontos do dispositivo eram o núcleo de tudo, e podiam ser ganhos ao completar missões atribuídas pela organização. Pontos funcionavam como moeda e eram usados para trocar por comida, remédios, ferramentas ou até informações. A missão de cada pessoa era sobreviver e acumular 1000 pontos. Quando ele chegou pela primeira vez, as pessoas se dividiram em pequenos grupos para conveniência e para se moverem e compartilharem pontos. Mas então, certo grupo cresceu de repente para dezenas de pessoas em pouco tempo, seguido por rumores de que eles tinham começado a sequestrar aqueles que não seguiam a missão. Akira supôs que o time vermelho não pretendia deixar este local para prosseguir para o próximo programa. Yuto concordou, dizendo que ninguém queria ficar aqui para sempre, mas o próximo programa pode não ser mais fácil. O time vermelho escolheu construir seu próprio reino usando a força para dominar, preferindo ser reis aqui em vez de seguir em frente. Ao mesmo tempo, o líder do time vermelho, Ikai, estava interrogando os 4 homens que não conseguiram capturar pessoas. Rin agora havia se juntado ao time vermelho. Ikai queria executar os 4, mas a vice-líder Mayasa o impediu porque ela não queria sujar suas roupas de sangue. Graças a isso, os 4 escaparam da punição. No entanto, Mayasa começou a prestar atenção em Akira, acreditando que, além do canhão, ele escondia outro segredo. Yuto continuou a explicar as facções atuais. O time vermelho governava os fracos através da violência, e era conhecido por escravizar pessoas. Incapazes de ficar parados, eles formaram o Green Team para proteger os fracos. Havia também a equipe azul, uma facção neutra que não interferia com nenhum dos lados. Assim, a situação estava atualmente dividida em 3 facções claras. A equipe vermelha era a facção de caça aos humanos, a equipe verde se opunha a eles, e a equipe azul permanecia neutra. Yuto acreditava que em um futuro próximo, a equipe verde inevitavelmente teria que confrontar a equipe vermelha, e portanto, precisava muito da ajuda do grupo de Akira. Yuri concordou imediatamente. Quando ele se virou para perguntar a Akira, o garoto não respondeu, mas deu um passo à frente e tentou usar seu canhão para ameaçar Yuto, apenas para descobrir que sua habilidade não iria ativar. Ele começou a suspeitar que Yuto tinha a habilidade de suprimir os outros, ou simplesmente não confiava em seu próprio poder. Mas alguns segundos depois, o canhão realmente apareceu. Yuto ficou surpreso e perguntou se havia mais alguma coisa que Akira precisava dele. Se ele disparasse, talvez encontrasse a resposta que procurava. Akira decidiu disparar. O tiro de canhão que Akira disparou não causou nem o menor ferimento em Yuto. Diante da reação calma de Yuto, Akira percebeu que Yuto não estava apenas testando seu poder, mas queria ver se ele era realmente capaz de enfrentar as forças perigosas que estavam por vir. A habilidade de Yuto conseguiu até resistir ao canhão, e ele permitiu que Akira atirasse para confirmar isso. Akira claramente sabia que o homem duvidou dele no início, mas agora o deixava disparar livremente. Realmente um líder imprevisível. Nesse momento, Momoko entrou e relatou que o número de novos membros que estavam se juntando desta vez era muito maior do que nunca antes. Yuto acreditava que isso poderia ser uma oportunidade para mudar o atual equilíbrio de poder. Enquanto isso, Katsuya estava preocupado que não haveria espaço suficiente para todos. Ele então sugeriu que ele e Yuri compartilhassem um quarto. Quando finalmente tiveram um pouco de privacidade, Katsuya silenciosamente entregou a Yuri um pedaço de papel. Yuri pensou nervosamente que estava prestes a confessar seus sentimentos, mas acabou que o papel dizia: "Minha habilidade real é telepatia." Sob a orientação de Akira, Yuri fechou os olhos e se concentrou em imaginar que o menino estava enviando palavras para ela. Um momento depois, a voz dele ecoou em sua mente, dizendo para sinalizar se ela pudesse ouvi-lo. E para sua surpresa, Yuri realmente ouviu. Ambos ficaram emocionados por terem estabelecido telepatia com sucesso. Akira sugeriu que eles usassem esse método para se comunicar de agora em diante para evitar serem espionados. Ele entendia muito bem que, como líder, Yuto definitivamente ficaria cauteloso com qualquer pessoa com habilidades superiores, especialmente aquelas cuja confiabilidade ainda não havia sido verificada.
Ele afirmou que deveriam se tornar uma dupla que coordena suas habilidades, e se Yuri precisasse de algo, ele daria seu total apoio. Durante a conversa, Akira gradualmente entendeu o motivo da determinação de Yuri para voltar. Ela estava procurando sua irmã mais nova, Lilia. Seu próprio objetivo, no entanto, era diferente. Ele queria vencer o jogo e ter uma revanche com Mion, aquela que lhe deu seu poder. Ele jurou que a faria se arrepender por tê-lo transformado em uma ferramenta. Depois de tudo, ele passou a confiar plenamente em Yuri, até mesmo revelando que seu verdadeiro poder não era a telepatia ou o canhão, mas a habilidade de recriar os poderes que o oponente acreditava possuir. Naquele momento, seu telefone tocou, exibindo uma imagem de Mion. Era um anúncio para uma nova missão, subjugação em grande escala, que começaria às 9 horas da manhã no dia seguinte nas ruínas da praça do Distrito D. Cada fantasma derrotado renderia 30 pontos e durante a missão, os jogadores não podiam atacar uns aos outros. Na manhã seguinte, Yuto formou as equipes e enviou Akira e Yuri para atuarem como guerrilheiros, pois seria mais fácil usar os poderes com menos pessoas. Quando eles chegaram, Mion sentou-se no topo da praça, em ruínas, e os convidou para o programa oficial. Monstros grotescos apareceram, idênticos ao que quase matou Akira na vida real. A batalha começou e os monstros atacaram furiosamente. Yuto imediatamente comandou as unidades tanque de cada equipe para formar um círculo defensivo. Um Gu avançou contra ele, mas não conseguiu o contato e foi instantaneamente contido por um tanque que agarrou seu braço. Então, o grupo de execução entrou correndo e o decapitou. A coordenação em 3 camadas de tanque, contenção e execução funcionou sem problemas. Akira rapidamente despachou um Gu com seu canhão. Eiji, o líder da equipe D, cuja habilidade era parede de ferro e cujo corpo era tão duro quanto aço, atuava como o tanque principal. Katsuya perguntou à freira com ele sobre a eficácia do boneco amaldiçoado. E de fato, quando ela o jogou em um monstro, o espectro foi instantaneamente morto. Enquanto a equipe verde estava dominando, a equipe vermelha de repente apareceu, trazendo com eles um grupo de escravos acorrentados com colares de ferro roxo. Yuto ordenou uma retirada das ruínas para desviar a atenção dos Ghouls para o inimigo. No entanto, os Ghouls continuaram massacrando os jogadores. Miyasa, com o poder de empréstimos de alto interesse e cobrança forçada de dívidas, ordenou que os escravos atacassem os Ghouls. Ele estava ansioso para ver como Yuto reagiria. Sem hesitação, Yuto decidiu salvar as pessoas. Mas para sua surpresa, Mion abriu um portão e liberou um enorme monstro Ghoul composto chamado Nian. Esta era a batalha que ela realmente estava aguardando. O time verde avançou, mas foi esmagado. Até Akira foi derrubado. Quando Nian estava prestes a derrotá-lo, Yuto apareceu e disse a Akira para salvar Eiji. Ele lidaria com um monstro. A verdadeira capacidade de Yuto foi revelada. Ele era um mediador, alguém que poderia negociar a paz e usar o poder da determinação firme para proteger os outros. Mesmo quando atacado pela sequência de chutes de Nian, Yuto permaneceu de pé, jurando que nunca permitiria que alguém precioso para ele fosse sacrificado novamente. Com um golpe infundido com relâmpago, ele socou o monstro, criando um buraco enorme em seu peito. A praça inteira tremeu. Quando pensaram que tinha acabado, Nian de repente se levantou novamente. Ele havia devorado os corpos de sua espécie e regenerado suas partes perdidas, tornando-se ainda mais forte. Enquanto o agora imparável Nian devastava, foi subitamente atingido pelo canhão de Akira. Yuto imediatamente gritou com raiva, exigindo saber por que ele tinha voltado, mas Akira já tinha calculado. Ele voltou porque tinha elaborado uma estratégia. Ele e Yuri avançaram juntos, comunicando-se por telepatia para que ninguém mais ouvisse. Depois de atrair Nian para uma posição adequada, assim que ele lançou um soco nele e levantou uma espessa nuvem de poeira, Akira apareceu de repente, empurrou o cano da arma direto em sua boca e disparou. Parecia que tinha acabado, mas Nian levantou-se novamente. Naquele momento, Ikai avançou e deu um soco que fez a cabeça voar para longe do corpo. Todos os fantasmas foram eliminados e a batalha oficialmente terminou. No entanto, Ikai não tinha a intenção de recuar. Ele declarou que queria lutar contra o grupo de Akira 2 contra 1, ou 3 contra 1 se Yuto ainda pudesse lutar. Assim que a tensão atingiu seu ápice, uma explosão alta ressoou. O canhão de Mion disparou diretamente em Ikai. Ela afirmou friamente que nunca anunciou que a missão havia terminado. Se há uma luta, então lute uma guerra adequada. Ela anunciou um jogo de guerra entre a equipe vermelha e a equipe verde, caça ao rei. As duas equipes serão colocadas em zonas separadas, e a que eliminar o rei adversário primeiro vencerá. O objetivo de proteger não é uma pessoa, mas um dispositivo que representa o rei. As equipes podem usar qualquer método para roubar o dispositivo do oponente e conectá-lo ao seu próprio sistema. Mion deu uma dica para Ikai. Os jogadores podem caçar membros da equipe inimiga para acumular pontos, que podem ser trocados com ela por vantagens, como ativar algemas que desativam qualquer pessoa.
Akira imediatamente entendeu que isso significava que ele poderia bloquear a habilidade do líder adversário e depois matá-lo. Após a caçada ao rei, uma das duas equipes, verde ou vermelha, deve ser completamente eliminada. Miyasa propôs claramente que, se a equipe vermelha vencer, toda a equipe verde deve morrer. Só então seria uma resolução completa. O jogo de guerra Caça ao Rei começaria em 7 dias. De volta à base, Yuto chamou Akira para uma sala privada e perguntou diretamente sobre sua verdadeira habilidade. Ele havia notado que o ataque do Ghoul claramente acertou o alvo, e Akira não deveria ter sido capaz de desviar. O que exatamente ele fez? Akira admitiu que sua habilidade não era o canhão, mas não disse mais nada. Naquele momento, Kumagiri resgatou um membro da equipe verde e da equipe vermelha e a trouxe de volta para a base. Lá, ele encontrou Akira e Yuri novamente. Enquanto todos estavam reunidos, Mion mais uma vez transmitiu um anúncio sobre o jogo Caça ao Rei. Qualquer um poderia se juntar no meio, e era incentivado a mergulhar na guerra. Akira percebeu cada vez mais o esquema de Mion. Ela havia orquestrado tudo desde o início para fazer os dois times se matarem. Enquanto todos ainda estavam sendo manipulados, o mais perigoso já não era mais Mion, era Miyasa, o vice-líder que já havia começado a explorar a situação. Akira começou a se preocupar, o que ele poderia fazer nos próximos 7 dias e como ele deveria se preparar. Naquele momento, Ringo veio agradecer a Akira por salvá-la durante a batalha com o Ghoul. No entanto, durante a conversa, ela deixou escapar acidentalmente que conhecia sua verdadeira habilidade. Percebendo que havia falado demais, já que isso poderia ser uma questão de vida ou morte para Akira, Ringo confessou que sua habilidade permite saber os verdadeiros poderes dos outros. Por exemplo, ela sabia que a invencibilidade de Kumagiri dura apenas 2 segundos. Akira imediatamente a puxou para uma sala privada e perguntou friamente por que ela revelou isso. Ringo não escondeu nada. Ela disse com franqueza que sua habilidade é copiar 1/10 do poder de outra pessoa, e graças a isso, ela pode reconhecer a natureza do poder sendo usado. Uma habilidade muito inútil por si só, por isso ela precisa de um parceiro. Ela suspeitava que a habilidade de Akira fosse semelhante e pediu para se tornar parceira dele. Akira notou que ela até sabia os poderes dos membros da equipe vermelha, e Ringo confirmou com a cabeça. Pouco tempo depois, Akira convidou Yuri para ir com ele conhecer a equipe azul. Enquanto isso, no lado da equipe vermelha, 2 membros-chave, Renka e Kamui, foram convocados. Miyasa deu ordens claras. Se você vira o inimigo na estrada, mate-o sem hesitar. Ao mesmo tempo, o membro da equipe vermelha, que foi capturado pela equipe verde, foi resgatado e trouxe o relatório de que o espião testemunhou pessoalmente o momento em que Akira foi atingido pelo Ghoul e saiu completamente ileso, então imediatamente contra-atacou com o canhão. Isso provou claramente que a verdadeira habilidade de Akira não era a artilharia. Miyasa recebeu a notícia e imediatamente informou Ikai. Ambos perceberam que a estratégia de caça ao rei tinha que mudar, pois a pessoa mais perigosa agora não era o líder Yudo, mas Akira, com um poder que nenhum deles podia começar a entender. Akira levou Yuri para treinar, sabendo que tinha que se preparar para a batalha que se aproximava. Ele descobriu que Yuri tinha a habilidade de imaginar e queria que ela tentasse imaginar quem ela era. Yuri tentou, e viu que ele havia se transformado em Ringo. Ele percebeu que ela deveria ter encontrado Ringo no dia anterior. Akira teve que explicar que ela havia descoberto seu próprio poder. Neste ponto, a única opção era trazê-la como aliada, e entre eles havia alguns acordos secretos que Yuri não conhecia. Quando chegaram no ponto de encontro com o Time Azul, esse time já estava esperando na floresta. O líder temporário do Time Azul, Amoto, perguntou qual era o motivo do encontro. Akira falou sobre uma guerra iminente entre os Times Verde e Vermelho, na forma de uma missão. De acordo com as regras, qualquer pessoa poderia se juntar livremente à equipe verde, e ele queria o apoio da equipe azul para se juntar também. Ele lhes disse que simplesmente participar renderia a cada membro 200 pontos, e se conseguissem roubar o dispositivo da equipe vermelha, seriam pagos com 500 pontos adicionais. O time azul estava usando todos os seus pontos acumulados para recrutar mercenários. Amoto tinha um pedido. Se sua condição pessoal fosse atendida, ele poderia transmitir o pedido para sua equipe. Ele apontou para Yuri e pediu para usá-la como uma moeda de troca, mas Akira recusou imediatamente porque ninguém poderia substituir Yuri. Se eles quisessem ela, então o próprio Amoto teria que participar e seguir as ordens de Akira. Amoto não concordou em se juntar, mas disse que passaria a mensagem para a equipe azul. Antes de sair, ele acrescentou que eles não conseguiriam de qualquer maneira. Esse resultado já estava predeterminado. Lá, eles também encontraram Madoka, que ameaçou Akira dizendo que ele se juntaria à equipe vermelha para se tornar seu rival. Mas Akira não se importou e virou as costas com indiferença, o que o enfureceu. Na sala de reuniões, Yudo, Madame Mamoko, representando um grupo, veio discutir a adesão à guerra como equipe médica.
Yudo aceitou porque sabia que eles não eram um fardo e cada um tinha algo que queria proteger. Além disso, as equipes médicas eram essenciais no campo de batalha. Na noite antes da batalha, toda a equipe verde se reuniu para um churrasco, aproveitando uma noite tranquila antes da luta. No dia seguinte, a equipe verde chegou à área da Torre 5, onde a missão aconteceria. Aconteceu que as frequentes saídas de Akira e Yuri eram na verdade para explorar e confirmar a localização do campo de batalha para esta missão. A partir disso, eles foram capazes de entender o terreno e formular estratégias. O pessoal instruiu-os a ligar seus dispositivos. Mion apareceu em um vídeo e explicou a missão mais uma vez. A missão seria completada roubando dispositivos da equipe adversária. Cada dispositivo roubado valia um ponto Mion. Qualquer dispositivo que fosse roubado seria considerado morto e inutilizável. O dispositivo estava ligado a uma pulseira. Se estivesse a mais de 3 metros do pulso, também seria considerado morto. Quando considerado morto, a pulseira ativaria e o usuário não poderia mais usar energia ou habilidades. Regras adicionais incluíam que dentro de cada torre na área de batalha haveria um poste de dispositivo. Colocar um dispositivo nele concederia 10 pontos de Mion. Os pontos acumulados podem ser usados para pedir a Mion para fazer anúncios, recuperar dispositivos, selar habilidades, pedir medições, etc. O objetivo final era destruir o dispositivo do rei inimigo. Toru sabia que selar os poderes do inimigo era a chave para a vitória. Aquela equipe também tentaria selar o poder do líder deles, então tinham que impedir isso a qualquer custo. Quando a equipe vermelha apareceu, o staff anunciou que era hora de escolher o rei de cada equipe. Mion declarou o início da missão em grande escala, caçar o rei. Yuto anunciou que o primeiro objetivo deles era capturar as torres. Eles precisaram tomar pelo menos 3 torres e fortificá-las, bloquear as habilidades do Rei Vermelho e prever as ações do Grupo Coringa para aplicar sua estratégia. Dessa forma, eles ganhariam. E mais uma coisa, ele disse que estava realmente agradecido por todos o terem seguido até aqui. O motivo de ele estar aqui era definitivamente por causa disso. Graças a todos, ele tinha lindas memórias. Obrigado, ele disse. Toda a equipe verde correu animadamente em direção às torres. Akira sabia que havia uma coisa completamente diferente em relação ao primeiro e segundo programas. Agora todos levavam suas próprias crenças e determinação ao entrar. Tetsuya relatou que seu esquadrão havia tomado uma das torres. Eles juraram defender a torre até a morte. Embora tivessem a vantagem numérica, os membros do time vermelho eram extremamente fortes. Entre eles, Ikai era o mais forte e também o rei do inimigo. Quando o segundo time de Asuka chegou à segunda torre, eles encontraram Ikai. Ela não podia acreditar. O rei inimigo estava aqui. O lema do time vermelho era, até o rei caça. Usando o dispositivo, Asuka tinha certeza de que Yuri e os outros estavam a caminho. Até então, ela só precisava mantê-lo afastado. Ela balançava sua espada continuamente em Ikai, mas ele calmamente desviava de cada golpe. Ele bloqueava facilmente sua espada com apenas uma mão. Naquele momento, ela sorriu friamente. Ele havia caído em sua armadilha. A habilidade de Asuka era alterar o peso de sua espada, e o chão sob Ikai tremia sob a pressão esmagadora da espada que ele estava bloqueando. No entanto, Ikai quebrou a lâmina com um único soco, depois chutou Asuka contra a parede. Ele jogou para ela um pedaço de madeira e disse para ela pegá-lo e lutar com ele. Os colegas de equipe dela não estavam quase chegando? Quando eles chegassem, ele iria brincar com ela. Kumagiri sabia que Asuka estava lutando contra Ikai e disse aos outros para irem ajudá-la enquanto ele ficava para trás para proteger Herka. A habilidade dela de controlar correntes de ar foi a chave para defender a base deles. Assim que os outros partiram, Herka sentiu alguém se aproximando. Tetsuya e os outros também estavam correndo para resgatar Asuka, mas Kamui bloqueou o caminho deles. Um membro central do time vermelho, Kamui, tinha eliminado muitos membros do time verde. Até mesmo Kumagiri perdeu uma mão durante sua luta. Akira também encontrou Rin. Rin se aproximou de Akira com a desculpa de lutar, mas na verdade estava reunindo informações. Em seguida, contatou imediatamente Madoka para confirmar a localização de Akira. Enquanto isso, Kumagiri recebeu um aviso de Herka que alguém estava se aproximando. Esse alguém era Kano, coberto com sangue dos seus camaradas verdes. Ele perguntou casualmente onde estava a equipe de Kumagiri. Enfurecido, Kumagiri avançou nele e agarrou seu pescoço, mas as algemas em seus pulsos de repente apertaram-se. A habilidade de Kano era encolher objetos. Um fio fino saiu de sua mão, enrolou-se no pulso de Kumagiri e apertou. Sua mão foi cortada como um bolo de arroz fatiado por cordas de bambu. Só então Kumagiri percebeu o plano deles, emboscar os membros espalhados enquanto tentavam salvar Asuka.
Mesmo após perder a mão, Kumagiri se enfaixou calmamente e declarou que a batalha apenas havia começado. Enquanto isso, Ikai estava esperando, mas nenhuma presa havia caído na armadilha. Percebendo que era um truque de Mayasa, ele ficou furioso por ter sido usado e decidiu acabar com Asuka. Mas Asuka não tinha medo da morte. Ela disse calmamente que o esperaria no inferno. Assim que Ikai estava prestes a atacar, Yuri apareceu de repente e deu-lhe um soco forte, fazendo-o voar como uma batata. Apesar da dor, Ikai estava empolgado por finalmente encontrar um oponente à altura. Yuri rapidamente lançou um ataque feroz. Sua velocidade, precisão e agilidade eram o resultado do treinamento com Akira. Sabendo que não podia igualar a força de Ikai, Akira treinou Yuri para lutar usando velocidade e táticas de ataque e fuga. Ela desviava e contra-atacava incansavelmente, levando Ikai ao limite. Mas quando ele finalmente agarrou o braço dela e a puxou para perto, aparentemente mudando o jogo, acabou sendo uma armadilha que Akira havia planejado. Usando seu reflexo para puxá-la, Yuri deu uma joelhada no estômago dele, seguida de uma chuva de chutes, e terminou com um golpe de joelho direto no rosto dele, fazendo-o sangrar. Em vez de ficar desanimado, Ikai ficou ainda mais animado, enquanto Yuri continuava pronto para continuar lutando. Enquanto isso, Yuto descobriu que o verdadeiro espião não era apenas uma pessoa. O primeiro foi exposto graças a Ringo, que havia verificado as habilidades de todos a pedido de Akira. Aquele se juntou à equipe médica e depois morreu misteriosamente após pedir água a Ringo. Imediatamente depois, a base relatou forças inimigas se aproximando. Isso levou Yuto e Ringo a perceberem que o verdadeiro traidor era Momoko, que tinha feito tudo para proteger alguém. Quanto a Akira, ele estava enfrentando Madoka no fundo da floresta, onde cada galho poderia se tornar uma arma devido ao poder de Madoka, tornando aquele o seu domínio. No meio da tensão, um espadachim de repente pulou e declarou que mataria Akira. Seu nome era Rendo. Madoka, com raiva, declarou uma trégua com Akira para que pudesse lidar pessoalmente com esse intruso que roubava os holofotes. Mesmo sem Yuri ao seu lado, Akira ainda tinha outro parceiro, Madoka, aquele que sempre quis derrotá-lo. No começo, eles pensaram que Rendo era apenas uma cópia de Madoka, mas quando ele cortou uma fileira de árvores atrás deles, ambos ficaram chocados ao perceber que esse era o poder de cortes invisíveis. Akira disparou um canhão para criar fumaça e puxou Madoka para se esconder. Enquanto estavam escondidos, Madoka perguntou em voz alta qual era a habilidade de Rendo, forçando Akira a sinalizar para ela ficar quieta. Após analisar, Akira concluiu que os cortes não foram causados pela lâmina, mas por uma força invisível. Se eles coordenassem bem, poderiam derrotar Rendo em 4 movimentos. De volta ao campo de batalha, Madoka atacou primeiro, mas foi rapidamente repelida. Akira aproveitou a oportunidade para disparar um grande canhão, mas também foi lançado para trás pelo recuo. Achando que havia vencido, Rendo foi pego de surpresa quando Akira calmamente disse: "Essa foi a 5ª jogada, certo, Madoka?" A explosão espalhou incontáveis fragmentos de madeira. Madoka usou seu poder para transformar todos eles em adagas e apunhalar Rendo diretamente. Tudo tinha feito parte do plano de Akira. Enquanto isso, Renka estava comemorando, tendo derrotado muitas pessoas, quando de repente a freira, usando suas últimas forças, jogou uma boneca aos pés dela. Renka desmoronou e a freira também desmaiou. Mas Renka se levantou, seu pescoço voltando ao normal como se nada tivesse acontecido, então furiosamente repreendeu a freira por ousar feri-la. Quando Renka estava prestes a atacar, Rin apareceu. Com frieza, ela apontou que tinha visto o pescoço imortal de Renka. As duas lutaram. Rin revelou sua habilidade de transformar sangue em armas quando ferida. Ela lançou gotas afiadas de sangue que cortaram o rosto de Renka e destruíram um avião atrás dela. No segundo golpe, o sangue dela formou espadas que perfuraram o corpo de Renka, mas Renka ainda não morreu e continuou avançando. Rin desviou habilmente, fazendo com que a faca de Renka ficasse presa em uma árvore, então passou gentilmente a mão sobre o pulso de Renka. Uma algema apareceu e a prendeu na árvore. Rin foi procurar por quem estava controlando as máquinas nos bastidores e descobriu um garoto empurrando uma caixa de madeira atrás de alguns arbustos. Ela perfurou direto através da caixa e sangue jorrou para fora. Renka desabou sem forças. Descobriu-se que Renka não era imortal como os tanques e helicópteros. Ela era apenas uma marionete e o corpo real era o que estava escondido dentro da caixa, agora perfurado pela espada de Rin. Rin nunca acreditou que Renka fosse imortal porque tinha certeza de que Mion não permitiria que alguém com esse poder existisse. Então ela supôs que o corpo real devia estar em outro lugar. O garoto empurrando a caixa confessou que tinha o poder de transformar brinquedos em objetos e estava sendo usado como escravo. Rin calculou tudo, independentemente de o time vermelho vencer ou não. Essas pessoas não a deixariam ir, então ela atacaria primeiro. Seu acordo com o time azul era que ela mataria um dos líderes, e depois disso, eles reportariam a Mion que ela era uma espiã. Dessa forma, não importava qual time ganhasse, ela estaria segura. O garoto também foi eliminado para silenciá-lo.
Ao mesmo tempo, a batalha do lado de Kumagiri tornou-se intensa. Kano queria muito ver Kumagiri submetido. Herka, usando sua habilidade de sentir o fluxo de ar, percebeu que ele estava em perigo. Akira estava examinando a espada de Rendo. Dentro da bainha havia 2 camadas de madeira. Madoka percebeu que Rendo havia transformado a camada interna da bainha em uma lâmina que podia cortar qualquer coisa, e então a deslizou para fora. Do lado de Kumagiri, Kano lançou um fio de contenção que envolveu o pulso de Kumagiri e ativou seu poder de encolhimento. Ele também havia colocado alguns fios de alta tecnologia no chão, que se enrolaram firmemente em torno do tornozelo de Kumagiri. Kano ativou a redução, obrigando Kumagiri a ranger os dentes enquanto uma parte do seu corpo era cortada. Kano então envolveu fios ao redor do pescoço de Kumagiri. Neste ponto, Kano estava brincando com a vida de seu oponente, querendo vê-lo implorar. Kumagiri tinha apenas uma coisa a dizer, que ele nunca perdoaria Kano. Justo quando Kano estava prestes a puxar o fio, Herka apareceu, jogando-se em Kano e derrubando-o. Quando Kano, furioso, lançou uma adaga para fazer Herka sofrer, Kumagiri usou seu próprio corpo para bloquear o ataque. Naquele momento perto da morte, ele se lembrou do passado quando seu irmão ainda estava vivo. Um acidente trágico tirou a vida de seu irmão. Mas a promessa dele para Kumagiri ainda permanecia, que ele sempre estaria ao lado de Kumagiri e seria seu parceiro. O espírito de seu irmão apareceu atrás dele e perguntou a Kumagiri: "Você não tem usado sua habilidade porque não quer me decepcionar, certo? Mas agora já é suficiente. Você tem algo que quer proteger, não é?" Naquele momento, pela primeira vez, Kumagiri decidiu usar seu poder, tornando-se invencível por 2 segundos. Seu corpo inteiro foi revestido por uma magnífica armadura de ferro como a de um guerreiro. Mesmo estando completamente preso pelas cordas de Kano, seu irmão o encorajou, dizendo que ele era invencível. Em apenas 2 segundos, ele despachou Kano. Do lado de Katsuya, ele atirou uma flecha em Kamui, mas a flecha foi transformada em pó pela palma da mão do homem. Ele ficou muito desapontado por não conseguir contatar Asuka, mas prometeu lutar até o último suspiro. Enquanto ele se preparava desesperadamente para morrer, Akira apareceu. Ele substituiu Katsuya nesta batalha para que Katsuya pudesse correr para salvar Asuka, porque ele sabia que ele próprio deixaria o programa C enquanto Katsuya permaneceria na base. Este lugar não podia ficar sem ele. O verdadeiro alvo de Akira desde o início era Kamui. Quando sua pedra atingiu o homem, ela se dissolveu em fumaça. Ele especulou que isso deve ser uma reação química. Isso também explicou as marcas de queimadura em Katsuya. Kamui então expôs o segredo de Akira. Quando Akira usou a pedra para sondá-lo, Kamui percebeu que ele não podia usar nenhum poder divino. Kamui estava curioso sobre a condição para ativar a habilidade de Akira, mas quando o viu segurando a espada de Rendo, ele ficou completamente perplexo. Kamui não conseguia acreditar que Akira havia derrotado Rendo e presumiu que ele tinha usado uma habilidade de cópia. Aquele único golpe mandou Kamui para o além. Descobriu-se que o que Akira estava segurando só existia por causa da crença de Kamui. Akira descobriu que a técnica da espada invisível era a habilidade de Kamui. Aproveitando a oportunidade, Akira pegou o dispositivo de Kamui e o conectou ao seu próprio. Para deixar Kamui morrer em paz, ele não revelou qual era seu poder divino, apenas revelou que as informações que eles tinham foram vazadas por ele. Usar poder divino sem efeito divino, essa informação vaga despertaria a imaginação do inimigo. Esse era o objetivo de Akira. Do lado de Udo, eles estavam analisando a morte do espião e adivinhando quem era a segunda pessoa quando ele foi subitamente baleado pelo braço canhão de Momoko em total descrença. Ele sabia a verdade, mas não queria acreditar que a pessoa em quem ele confiava era o traidor. Aconteceu que o líder da equipe vermelha e seu companheiro eram ambos filhos de Momoko. Ela até usou Taro para ameaçá-los a largar seus dispositivos e selar suas habilidades. Diante da vida de uma criança, Udo tomou sua decisão e jogou fora seu dispositivo. Uma mensagem de morto apareceu na tela. Ela foi quem acabou com Udo. Bem quando ela pensou que tudo tinha terminado, Ringo apareceu e declarou que ainda não era o fim. Mayasa também recebeu uma mensagem de Mion dizendo que eles ainda não tinham vencido porque o rei do time verde não havia sido derrotado. Ao ver Akira entrar, ele imediatamente percebeu que Akira era o rei. Do lado de Ringo, ela estava sendo perseguida por Momoko, que exigia que ela revelasse quem era o rei. Depois de se esconder por um tempo, Ringo finalmente criou coragem para exigir Taro de volta de Momoko. Naquele momento, ela usou a habilidade copiada do inimigo. Quando ela disparou, percebeu que, embora o poder fosse exatamente 1/10, a velocidade da bala também era 10 vezes mais rápida, obviamente. Seu oponente também sabia disso. Os dois lutaram de forma justa, colocando Taro de lado e tendo um duelo de canhão. Ringo disparou instintivamente tiros, cobrindo a área com uma densa fumaça, e o oponente desapareceu. De repente, Momoko emboscou-a de trás de uma árvore. Ela avançou e bateu em Ringo, sabendo que sua personalidade tímida não tinha coragem de matar.
Ringo tomou sua decisão. Ela disparou o canhão no penhasco, fazendo as rochas caírem. Ela pensou que, se tivesse que entregar Taro a uma mulher tão cruel, preferiria deixá-lo morrer. Momoko cavou freneticamente através dos escombros, mas não havia nada embaixo. Acontece que Ringo havia pegado a criança. Ela tinha planejado tudo isso para recuperar Taro. Ela exigiu firmemente que Momoko selasse seus poderes sozinha. No final, Momoko finalmente cedeu e jogou o dispositivo em direção a Ringo. Assim que Ringo se abaixou para pegá-lo, a velha aproveitou a oportunidade para levantar uma pedra com a intenção de assassiná-la. Mas Ringo percebeu e atirou na grande rocha acima, causando uma explosão que fez os destroços caírem. Ao mesmo tempo, Mayasa descobriu a estratégia da equipe de Akira para eliminar o líder e encerrar a partida. Do lado de Yuri, Madoka tinha se juntado à batalha. Além disso, Kumagiri também entrou na luta. Mayasa percebeu que Akira usou pontos para comprar sua posição de Mion. Akira se viu em uma situação difícil, cercado por um grupo de pessoas. Apesar do cerco, ele se recusou a desistir e disparou um canhão em Mayasa. No entanto, seu tiro foi bloqueado por uma bola de mármore de Zokimi Oin, que havia se tornado escravo de Mayasa. Com um estalar de dedos, Zokimi Oin lançou uma segunda bola de gude. Um homem avançou e a tocou, e a bola de gude foi cortada em incontáveis pequenos fragmentos que ricochetearam de volta para Akira. Akira se lembrou do que Ringo havia dito uma vez. Ichi e Mayasa haviam cooperado para criar escravos. Quando ela e os outros foram capturados, Ichi apareceu com a intenção de matá-los, mas Mayasa se opôs, dando-lhes esperança. Essa esperança era exatamente a condição necessária para ativar sua habilidade. Aqueles que ele salvou se tornariam escravos, forçados a arriscar suas vidas por seu mestre. Por isso, Mayasa estava tão confiante, pensando que tudo estava indo de acordo com o plano. Mas Akira não estava com medo, porque a fraqueza deles era não saber qual era sua verdadeira habilidade. Ainda assim, Mayasa não se importava. Naquele momento, Mayasa revelou que estava apenas entretendo Akira, que estava ganhando tempo. No momento em que ele parou de atacar e Akira pensou, isso está indo bem, o contrato de escravidão foi estabelecido. Um colar apareceu em volta do pescoço de Akira, simbolizando seu status como escravo. Os escravos se aproximaram e imobilizaram Akira. Nem mesmo a teletransporte pôde ajudá-lo a escapar. Mayasa o esfaqueou sem piedade. Seu objetivo era forçar Akira a revelar a habilidade que ele havia usado antes. Mayasa acreditava que ele era o verdadeiro mestre deste jogo e tinha atraído Akira até aqui. Mas Akira perguntou calmamente: e se fosse o contrário? Não é verdade que agora estou em posição de negociar diretamente com você? Esta frase-chave lembrou a Mayasa da habilidade de Yuto. A faca com a qual ele esfaqueou foi pega à mão nua por Akira. Akira conseguiu obter a habilidade de Yuto graças à confiança de Mayasa, que Akira havia sutilmente manipulado através de dicas enganosas. As correntes ao redor dos pescoços dos escravos desapareceram. Felizmente, Akira havia se preparado bem antecipadamente e enfiou pacotes de carne dentro de suas roupas, o que o salvou da facada mais cedo. Para contrariar o plano de Mayasa, eles haviam se preparado extensivamente. Tudo havia sido organizado por Akira há muito tempo, começando no dia em que ele disse que queria convidar Yuri para encontrar Kumagiri. Quando Kumagiri capturou o caçador de escravos da equipe vermelha, Akira fez Yuri imaginar-se como outra pessoa para testar algo. Então ele pediu a ela para imaginar ser aquele mesmo escravo. Sabendo que havia espiões na equipe verde, Akira fez Yuri se transformar no escravo para relatar informações falsas. Em vez de dar respostas claras, ele insinuou vagamente para que o inimigo interpretasse mal. Assim, Mayasa foi gradualmente caindo na armadilha que havia sido armada. No entanto, Mayasa não estava em desespero. Através de suas palavras, Akira aprendeu que quando Ikai estava encurralado, outro Ikai aparecia. Na torre, quando Ikai foi atacado por todos os três de uma vez, ele explodiu com poder e socou Madoka para longe. Ikai disse que ninguém que havia visto sua forma patética havia sobrevivido para contar a história. Memórias de infância inundaram sua mente, anos de suportar surras, e isso só alimentou ainda mais seu espírito. Após a transformação, Ikai despertou seu poder brutal e mandou Yuri voando com um chute. Mesmo Kumagiri, com sua habilidade invencível, só conseguiu resistir à chuva de socos. Quando a invencibilidade de 2 segundos acabou, Ikai lançou Kumagiri contra a parede com um único soco. Ikai falou sobre seu momento mais humilhante, a vez em que a pessoa que sempre se dizia um benfeitor zombou dele por ler um mangá intitulado Kingdom, dizendo-lhe para saber seu lugar. Sobrevivendo a espancamentos, ele e seu irmão sempre sonharam em ter um reino próprio. No dia em que veias azuis saltaram por todo o corpo de Ikai, foi também o momento em que ele matou o homem que sempre o maltratou, esmagando sua cabeça com um cinzeiro. Desde aquele dia, sempre que ele era submetido à dor constante, aquele sentimento voltava, e é assim que Ikai acabou do jeito que está agora.
Quanto a Yuri, ela estava determinada a acabar com essa luta. Quando seus punhos se chocaram, um lado movido por pura força bruta, o outro por um aumento de 5 vezes, eles estavam perfeitamente equilibrados. Aquele único soco foi suficiente para quebrar os ossos do braço de Yuri, enquanto o de Ikai mostrou apenas uma pequena rachadura. Com 5 minutos de força aumentada, Yuri jurou terminar tudo, mas Ikai não se abalou. Além da dor de suas memórias de infância, ele não conseguia sentir mais nada. Com músculos ondulantes, Ikai batia implacavelmente no pequeno braço de uma garota do ensino médio. Ele não conseguia entender como, por alguma força, Yuri ainda não tinha caído. No próximo golpe, Yuri colocou toda a sua força tentando libertar Ikai, alguém que não conseguia se libertar de seu trauma de infância e, portanto, não conseguia mais sentir dor. Ao mesmo tempo, Yuri ficou horrorizada ao ver suas algemas ficarem vermelhas, significando que sua habilidade havia desaparecido. Ikai a socou, ainda de pé, apesar de todos os seus esforços. Mion anunciou que a equipe vermelha usou 50 pontos Mion para selar a habilidade de Yuri. Tudo fazia parte do plano de Mayasa. Ele libertou os escravos próximos para enganar Erika, fazendo-a pensar que ele havia perdido seu poder, então ele intencionalmente vazou informações sobre Ikai para fazer Erika se apressar. Depois disso, ele revelou seu dispositivo real e o usou para carregar pontos Mion e comprar privilégios de suporte. Parecia que tudo tinha terminado, mas a equipe verde usou um ponto Mion para enviar uma mensagem. Com este recurso, Erika fez uma ligação pedindo um duelo mano a mano, a Batalha de Dois Reis. Ele até ameaçou que se Ikai ousasse matar Yuri, ele levaria Mayasa com ele. Finalmente, ao carregar 15 pontos Mion, Erika também descobriu a localização de Ikai. Enquanto ainda não sabiam onde Erika estava, Ikai desmascarou o blefe de Erika, sabendo que Mayasa já devia estar morto, porque normalmente, Mayasa nunca interferiria nas lutas de Ikai, mas desta vez foi diferente. Todo mundo que ouviu falar do duelo ficou preocupado, até mesmo Yuto, que estava gravemente ferido após o que deveria ter sido um tiro fatal de Mamoko. Quando Erika chegou, Ikai não se importava mais com o desejo final de Mayasa de construir um reino. Sua mente estava consumida apenas pelo desejo de vingança. Desta vez, Erika veio preparada, já que seu oponente já sabia que ele não tinha mais que a habilidade do canhão. No momento em que o soco de Ikai estava prestes a atingir, Erika desviou habilmente e contra-atacou. Graças à imaginação de Yuri e ao seu treinamento anterior, sua capacidade atual era um aumento de 10 vezes na força. Com a determinação de terminar a luta com um só golpe, ele socou Ikai diretamente no estômago, fazendo o homem vomitar sangue e cair para trás. Por fim, com Ikai desmoronando e os aplausos altos da equipe, junto com o bip do dispositivo de Ikai piscando a palavra morto, a equipe verde havia vencido. Enquanto eles estavam comemorando, Mion trouxe um anúncio. Todos os participantes feridos foram colocados em macas pelo pessoal para tratamento. Mion disse a Erika para esperar por ela na torre à frente, enquanto ela ia fazer os preparativos. Enquanto descansava perto de um riacho, Erika encontrou Omodu, que ensinou enigmaticamente que tinha visto tudo sobre a intrigante habilidade de Erika. Erika sabia que precisava ganhar tempo para reunir informações sobre seu oponente. O que ele viu? Qual era o poder dele? O que poderia ser extraído para ganhar uma vantagem? Mas Omodo não fez rodeios e imediatamente revelou sua verdadeira habilidade. Ele conjurou um canhão do braço e disparou diretamente contra Erika. Desta vez, Omodo veio pedir a Erika para entregar uma mensagem a Mion de que ele também iria agir. Seu objetivo era matar Mion com suas próprias mãos, então ele precisava da ajuda de Erika e combinou de se encontrar novamente no quarto programa. Quando ele perdeu a consciência, Erika pareceu voltar ao mundo real. Ele acordou na cama murmurando, apenas mais um sonho. Erika retomou sua vida diária entediante, comendo, indo à escola, faltando às aulas, jogando. Um jogo tenso, cheio de desafios, inimigos e obstáculos era a única coisa em que Erika conseguia se imergir. Seu coração estava buscando isso, então ele continuaria. E hoje, ele encontrou Yuri novamente, seu parceiro maravilhoso no jogo. Ela ficou tão emocionada que correu para abraçar Erika apertadamente. Ainda podem haver desafios pela frente, mas pelo menos desta vez, elas não estavam mais sozinhas.